Artlist.io. Bom dia, a graça e a paz de Jesus em nossas vidas, o temor de Deus em nossos corações, a santidade do Senhor no nosso caminhar. Então, louvado seja o nome daquele que vive e reina para sempre, o nosso Redentor, que tem guardado a sua igreja, promovido o seu mover sobrenatural, nos nossos corações, na nossa vida, nos livramentos que Ele tem nos dado e tem guardado a nossa vida na palma das mãos dEle, o autor da vida. Ele sempre nos conduz em triunfo. Nós não vemos, mas Ele sempre nos conduz em triunfos. Ele faz com que nós andemos sobre as águas. Ele nos dá um pasto verde e nos dá descanso nas suas águas tranquilas e poderosas sobre nossas vidas. Amém? Então, muito bom dia. Vamos começar mais um culto, glorificando o nome do Senhor, como nós já fizemos. Cantamos, ceiamos, demos testemunho, isso para a glória de Deus, porque o Senhor está aqui neste lugar, edificando vidas e tratando de cada um de nós, no íntimo, no coração, na alma, no espírito, na mente. Ele renova a nossa mente. Então, hoje nós estamos aqui porque não amamos o presente século. Nós não nos conformamos com o mundo lá fora. Nós nos reunimos como santos de Deus para aprender da sua palavra, para estar em comunhão com Ele, renovando os nossos votos, agradando o nosso Deus e pedindo a Ele: restaura-nos como as torrentes do Negueb. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E o tema do nosso culto é: cumpra os seus votos. Cumpra os seus votos. Você pode estar dizendo: nossa, mas esse culto, cumpra os seus votos? Nós somos trabalhados pelo Espírito Santo em todos os aspectos. Somos parecidos com Cristo e esperamos continuar sendo parecido com Cristo e andando na sua imagem e semelhança. E esse tema é de grande valia na vida dos eleitos do Senhor. Amém? Eclesiastes de 5, 1-6. Cuida dos teus passos e ser reverente quando adentrares o santuário, a casa de Deus. Aproximar-se para ouvir vale muito mais que os vários sacrifícios oferecidos pelos tolos, ainda que não percebam o mal que estão fazendo. Não permita que a tua boca fale precipitadamente, nem que teu coração o impulsione a fazer promessas diante de Deus. Afinal, Deus está nos céus e tu apenas vives sobre a terra. Portanto, que tuas palavras sejam poucas e corretas. Das muitas ocupações surgem sonhos, do muito falar nasce a conversa inútil e perversa. Quando fizeres algum voto ou promessa, cumpre-os sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpre, pois, a tua palavra. Portanto, é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. Não permitas, pois, que tua boca te conduza ao pecado, e não digas ao sacerdote, ao mensageiro de Deus: cometi um engano. O que prometi em meu voto não foi bem o que eu queria dizer. Isso acontece muito. Ora, por que irritar a Deus com o que dizes e levá-lo a destruir tudo quanto
construíste mediante o teu trabalho. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, nesta manhã, pela palavra poderosa que o Senhor traz à tua igreja, a nossas vidas, Senhor, para edificação, para conserto, para andarmos segundo a luz da tua palavra. Nós te glorificamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. O escritor de Eclesiastes adverte contra a negligência na adoração. Mostra a futilidade da irreverência, insinceridade na adoração. Porque o teu voto, quando é cumprido, é uma adoração. E de como é fácil ir à igreja no domingo e assistir o culto e permanecer mentalmente distante de Deus. O pregador de Eclesiastes nos instrui a manter os ouvidos atentos enquanto adoramos a Deus. Isso está lá no versículo 1 que nós acabamos de ler. No pensamento hebraico, ouvir também significa obedecer. E às vezes você está aqui dentro, você ouve, sai e já não lembra mais do que foi pregado, porque começa a falar e muitas vezes colocar em questão o que foi pregado. É por isso que eu gosto de pregar, mostrar, explicar o que está escrito. Quando lemos as escrituras e cantamos hinos durante o culto, nossas palavras devem ser sinceras. Isso estava lá no versículo 2 que nós lemos. Por vezes, o excesso de palavra pode indicar falta de sinceridade. Quem fala muito, não há sinceridade em seu coração. Não precisa falar tanto para poder demonstrar alguma coisa. A tua palavra é sim, sim, não, não. Também pecamos com nossas palavras quando assumimos compromissos e não cumprimos. Eclesiastes 5, 4 e 7. Quando fizeres algum voto ou promessa, cumpre-os sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpre, pois, a tua palavra. Portanto, é melhor não prometer do que fazer voto e não cumprir a palavra empenhada. Não permita, pois, que a tua boca te conduza ao pecado, e não digas ao sacerdote ou ao mensageiro de Deus: cometi um engano. O que prometi em meu voto não foi bem o que eu queria dizer. Ora, por que irritar a Deus com o que dizes e levá-lo a destruir tudo quanto construíste mediante o teu trabalho? Muitos sonhos e sonhos absurdos acabam provocando conversas insensatas. Tu, porém, conserva o temor e o teu amor reverente a Deus. O pregador de Eclesiastes encerra essa sessão com uma demonstração para temer a Deus aqui no versículo 7. Tu, porém, conserva o temor, o teu amor reverente a Deus. Então, antes de você votar, pense bem, porque aquele que vota tem um compromisso empenhado com Deus. Olha, compromisso empenhado com Deus, não é com qualquer pessoa. Depois não chegue para o sacerdote, para o ministro da palavra, e diga: ai, cometi um engano, não é bem assim, estou precisando daquele voto que eu votei com você e com Deus. Não faça isso.
porque você estará destruindo aquilo que Deus te deu para construir. É muito sério essa questão de voto. É feito alguém que faz um concerto com você. Olha, eu vou te ajudar nessa questão. Antigamente, não se tinha papel para escrever lá, para garantir nada. Era palavra. Palavra, aperto de mão, ficasse no prejuízo ou não, a palavra era cumprida. A palavra tem grande poder. E quando você cumpre o teu voto, você demonstra o caráter que você tem e de quem você é. Então esse temor não se refere a uma sujeição, a ser uma sujeição amedrontada, mas é uma obediência reverente. Mas pastora, o que é voto? O que é voto? É uma expressão de devoção. Os votos nas escrituras eram expressões voluntárias de devoção e poderiam ser feitos tanto por homens quanto por mulheres. Ao mesmo tempo, uma vez pronunciados em voz audível, preste atenção nisso, tornavam-se o quê? Deveres sagrados. Olha, quando você vota com alguém, que a tua voz sai e a pessoa ouve, o céu já ouviu, isso torna-se dever sagrado. E quem pula isso, que depois quer dar jeitinho para não cumprir, já tendo como testemunha os anjos de Deus, o próprio Deus, amigo, meu irmão, eu sinceramente não queria ser você nem nessa vida, nem naquilo da próxima vida. Isso é muito sério. Isto é muito sério. É dever sagrado. Deuteronômio 23, 21, 23 diz assim: quando fizeres uma promessa ao Senhor teu Deus, não tarde em cumpri-la, pois teu Deus exige que um voto feito seja cumprido, e é pecado deixar de realizar aquilo que se prometeu a ele. É pecado. Sendo assim, se te abstém de promessas e votos, não haverá como seres culpado desse pecado. Contudo, faze todo o empenho para cumprir tudo que teus lábios prometerem, considerando que com tua própria boca ofereceste voluntariamente tua palavra e o teu voto ao teu Deus. Percebe como a coisa não é simplesmente ser cristão, cantar louvor, orar, faz jejum, faz vigília. No próximo sábado estaremos aqui em vigília, 13h às 17h. Então, você faz isso tudo, mas e o voto que você fez? E o voto? Está vendo a seriedade? Olha, considerando que com tua própria boca ofereceste voluntariamente, ninguém te forçou a falar nada, ninguém te pediu nada, mas você foi lá voluntariamente e empenhou a tua palavra, fez o teu voto a Deus. Então, trate de cumprir rapidamente, mantenha a tua palavra. Poderiam ser esses versículos positivos, uma promessa de dar alguma coisa a alguém, isso é um voto. Poderia ser negativo, porque você uma promessa de se abster de algo, isso é uma obrigação. Tem pessoas que fazem jejum e faz o quê?
Não, eu prometi a Deus que eu vou fazer esse jejum e tal hora eu vou me abster de comer isso. É uma obrigação tua. No Antigo Testamento, os votos eram frequentemente promessas condicionais feitas a Deus e dependiam que ele fizesse algo para promover o ato de devoção. Então, se você fez a promessa, aí depois que você recebe, você não quer continuar? Como assim? As suas promessas estão condicionadas em quê? Somente em receber e parar? Ou você assumiu um compromisso com Deus de sempre estar cumprindo esses votos? Algumas pessoas, quando assistem nossos cultos, dizem que eu sou muito didática. Porém, eu preciso que você entenda bem a palavra. E que não haja dúvida, aqui as instituições de Cristo têm que se cumprir. Palavra, obediência, batismo, ceia, oração. Então, essa manifestação de poder que alguns exigem de nós, visivelmente, verá sim o poder da palavra transformadora em nossas vidas, de mudança de coração, de atitudes diárias. Quando sai daqui, a sua atitude diária dentro da tua casa. Se você é aquele que fica implicando, fica de cara feia, fica falando mentiras. Então são coisinhas pequenas que nós temos que tratar. Porque o nosso Deus não tarda a chegar. Ele virá, os sinais estão aí. O que mais que nós precisamos? Nós precisamos mais do quê? Não abra a tua boca para blasfemar, para fazer voto e não cumprir. Isto é loucura. Ou do contrário, se você fizer isso, as mazelas desta vida virão sobre a tua vida. E não há oração nesta terra que tire você dessas mazelas. Não haverá. Isso é algo muito, mas muito sério a ser tratado. Votar. Quando você vota, você tem o dever, o cumprimento para cumprir esse voto. Não tenham medo, ou então não façam voto. Porque não é pecado não fazer voto, mas é pecado fazer voto e não cumprir. O caso de Ana, que todo mundo conhece a história de Ana na Bíblia, ela prometeu que se Deus lhe desse um filho, iria dedicá-lo ao Senhor. Olha, ela fez. O salmista, em gratidão ao Senhor por todos os seus benefícios, cumpriu os seus votos. Salmo 116, do 12 ao 14, fala assim: como poderei retribuir ao Senhor todos os seus benefícios para comigo? Elevarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos para com o Senhor na presença de todo o seu povo. E também tem nos Salmos 50, do 14 ao 15, como sacrifício, oferece a Deus a tua ação de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Por quê? Porque quando invoca-me no dia do perigo, e eu te livrarei e tu me darás glória. Viu a palavra quando se cumpre o voto? No dia do grande perigo, você me invocou e eu te livrei. É assim, é desse jeito. Salmo 76, 11 diz assim: fazei votos ao Senhor vosso Deus e cumpre-os.
Tragam-lhe presentes todas as nações e depositai-os em torno dele, que inspira temor. Os teus votos, eles são abençoados. Os teus votos, uma vez realizados, ele traz na sua vida temor, reverência diante de outras pessoas. São várias exortações que a Bíblia faz acerca do voto. O Novo Testamento confirma o fato de que as promessas de Deus são o juramento. Sabia que Deus, sendo Ele Deus, que nos prometeu, que fez um voto conosco, que nos deu a sua promessa, Ele cumpre, sendo Ele Deus? E por que você e eu não façamos a mesma coisa? Lucas 1, 73 ao 75. Olha o que Deus fala: o juramento que prestou ao nosso pai Abraão, que nos resgataria da mão de todos os nossos inimigos, a fim de o servirmos livres do medo, em santidade e justiça na sua presença, durante todos os dias de nossas vidas. Não tem feito Ele isso? Não tem feito? Cumprido a palavra dEle em nossas vidas? A irmã Patrícia não deu o testemunho dela aqui? Ela não morreu porque Deus a protegeu, colocou a sua poderosa mão sobre a vida dela e a livrou de todo mal e dando escape para ela. Jesus ensinou que a palavra ou promessa de uma pessoa, vou repetir, Jesus ensinou que a palavra ou promessa de uma pessoa vale tanto quanto um juramento sagrado. Não quebre a tua promessa, cumpre. Não importando quando você faz o juramento, uma promessa, não importa a inteligência ou engenhosidade de seu fraseado. Sabe por que Mateus 5, de 33 ao 37, diz assim: também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente teus juramentos ao Senhor. Entretanto, eu vos afirmo: não jureis de forma alguma, nem pelos céus, que são o trono de Deus, nem pela terra, porque por ser o estrado do onde repousam seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande Deus. E não jures pela tua cabeça, pois não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Seja, porém, o teu sim, sim, o teu não, não, e o que passar disso vem do maligno. Como que você quer ser visto? Como que você quer que a tua vida testemunhe aí fora? Quer condicional ou não, votos são feitos para serem cumpridos. E um voto não cumprido é pior do que voto nenhum. Eclesiastes 5, 4 e 5 diz assim: quando fizeres algum voto ou promessa, cumpre-os sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpre, pois, a tua palavra. Portanto, é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. Voltamos em Deuteronômio 23, 21, 23. Quando fizeres uma promessa ao Senhor teu Deus, não tardes em cumpri-la, não tardes em cumprir. Pois teu Deus exige que um voto feito seja cumprido, e é pecado deixar de realizar aquilo que se prometeu a Ele. Sendo assim, se te abstém de promessas e votos, não haverá como seres culpado desse pecado. Contudo,
faze todo o empenho para cumprires tudo que teus lábios prometerem, considerando que com a tua própria boca ofereceste voluntariamente tua palavra e o teu voto ao teu Deus. Nós já estamos terminando. Deixa eu lhe falar alguma coisa. Paga ao Altíssimo os teus votos. Apresentem o sacrifício real ao Deus que vê o coração. Dê-lhe o amor que vocês prometeram. Façam o serviço que vocês estipularam. Mantenham a lealdade do coração que vocês juraram. Façam pela graça. Sejamos graciosamente capacitados a amar a Deus e a viver segundo os termos da confissão. A nossa maior preocupação é, de fato, sermos servos do Senhor, os amados de Jesus. Agora eu te pergunto, de que vale o batismo nas águas? Qual é o fim de participarmos da mesa do Senhor? Qual é o propósito das reuniões solenes, se não temos o temor do Senhor e a divindade vital reinando no nosso peito? De que vale tudo isso? Você vai lá, se batiza, você participa da ceia todos os domingos, mas se você não cumpre os teus votos, pela palavra que você mesmo empenhou, de que vale tudo isso? Cadê o temor reverente? É só para dizer que você é crente? Notícia: crente até o diabo é, porque ele sabe que Jesus é o Senhor, ele crê que Jesus é o Senhor. Cumpra os teus votos. Vida com Deus não é balela, não é de qualquer forma, não é. E isso nós temos tratado aqui, passo a passo, cada domingo um tema, cada domingo uma exortação. Eu não vou estar aqui para falar que você vai ser o ano da bondade do Senhor, porque para mim todo ano é o ano da bondade do Senhor. Mas e não cumprir os meus votos para com o Altíssimo? Vou estar trazendo mazelas sobre minha vida? Então eu não estou aqui para não exortar a igreja, para ensinar a igreja como tem que viver na presença do Altíssimo, cumprindo os seus votos, sendo reverente, anulando a sua vida. Sabe quando você fala, não, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim? Porque o grande dia está chegando, está às portas, como nós temos visto e ouvido, porque o nosso Deus tem despertado muitos irmãos nossos, alguns profetas que vivem debaixo do temor reverente de Deus, avisando a igreja: arrependam-se, 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 eu estou voltando. Os acontecimentos que estão aí é para informar que Ele está voltando. Não tenham medo, cumpram os seus votos. O voto que é feito a Deus deve ser feito voluntariamente, com fé e consciência de dever, em reconhecimento de misericórdias recebidas ou para obter o que desejamos. Não importa as tribulações da vida, cumpra os seus votos. Cumpra os seus votos. Não importa as tribulações da vida. Amém? Amém? E amém. Assim diz o Senhor. Glória a Deus. Oremos ao nosso Deus. Senhor, te
Te louvamos, ó Deus, e já te agradecemos por esta exortação à igreja, a nós, o teu povo, Senhor, os que têm o teu selo de garantia, de vitória, de propriedade exclusiva, Pai, que nós somos, Pai, sua, Senhor. Somos teus filhos, Senhor. Paizinho amado, e cada vez queremos aprender mais de Ti, Pai. E que, Paizinho amado, sejamos o referencial aí fora. Pessoas cumpridoras dos seus votos, andando, ó Deus, Pai, em santo temor, Paizinho amado. Para que todos, através de nossas vidas, sejam alcançadas, que sejamos canais do Teu fluir. E que pessoas venham se arrepender, a negar-se a si próprios, para viver Cristo, Cristo em nós, a esperança da glória. Dai-nos uma semana, Pai, abençoada, Pai, uma noite, Pai, reparadora, Pai, do Teu poder e da Tua glória sobre nós, a Tua instrução, ó Pai, selando os nossos corações, os nossos ouvidos, Senhor, a nossa mente, ó Deus, em nome de Jesus. Sejamos pessoas espirituais e não carnais, porque o mundo está gemendo, gritando, e há uma expectativa, Pai, da Tua glória se manifestar na Tua igreja, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, como um rebanho de Deus, Pai, aprendendo do Teu Santo Espírito a andar em santo temor, cumpridores dos seus votos, dos seus deveres, ó Deus, renunciando a nós mesmos, para que possamos alcançar a estatura de varão perfeito, Senhor, e em breve, em muito breve, entrarmos pelos portões de pérolas e ceiarmos com o nosso noivo, em nome de Jesus. Para a glória do Teu nome, levante a tua mão, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. A igreja que cumpre os seus votos, diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o Teu nome. Artlist.io. Music licensing reimagined.